Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, implorando, suplicando. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e fala aí. Quem você quer na mesa do papai aqui pra gente conversar, bater um papo, trocar uma ideia, falar mal da vida dos outros, que é bom demais, gente. Cada dia que passa eu percebo como é bom falar da vida da alheia. Porque a nossa nem sempre é tão interessante. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Hoje na técnica quem está ali é o Lucas. Fala aí, Lucas. Tá tudo bem? Tá feliz? O pessoal quer saber quem é o Lucas. Ó, entra no Instagram do Conta Aqui que o Lucas apareceu. Segue o Lucas, acompanha o Lucas. Manda uma mensagem. Já casou, Lucas? Não. Aí, de repente é você. Você, menina, menino, menine. O Lucas tá aí aberto, né, Lucas? Aí, viu? Ele falou que tá aberto a possibilidade. À disposição. À disposição. E hoje tô recebendo com muita alegria e felicidade no coração e um pouco de questionamento e vou explicá-los por quê. Ele, essa figura emblemática, é praticamente o meu co-host. Já pode sentar aqui, fazer o podcast junto comigo e também ajudar a pagar alguma coisa. Porque ele vem com Mirabel, exige. Eu vou botar o áudio de 2 minutos e cacetada que ele mandou as recomendações. Ó, faz o podcast assim, 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 assim. Eu sou Dona Geralda, eu finjo que eu não ouvi e revelo depois a pessoa que eu ouvi. Zé Roberto, meu irmão. Eu já tô quase sócio daqui, já vi aqui um monte de pagar, né, irmão? Porque não pago mais nada. Só falta um Pix, né? Obrigado, tá aqui de novo. E eu queria de verdade que você me desse a honra de apresentar essa... Eu posso chamar de bonita? Você me autoriza? Pode, claro. Claro. Essa bela mulher, Patrícia Beltrão. Deus te abençoe. Eu também Seja autorizo. bem-vindo. Aqui é o Conta Aqui. E vocês estão aqui propositalmente juntos, mas eu queria que o Zé apresentasse. Pode ser romântico, pra ter um corte legal, assim, a coisa romântica. Quem está ao seu lado? Quem está ao meu lado é minha namorada, que é uma pessoa que eu admiro demais, até pela paciência que ela teve comigo. Quando ela me conheceu assim, bem assim, aquele passarinho quase a quebrada. Sisudo? Nunca sisudo, mas quase a quebrada. Aquele passarinho que estava voando meio de lado, adernado. Né? E ela teve paciência, foi devagarinho. Vocês estão juntos há quanto tempo já? Ah, não faz essa pergunta pra mim, que eu sou atemporal. 2 anos. 2 anos, né? E agradecer a ela, né? Uma psicanalista maravilhosa, uma profissional maravilhosa, uma escritora maravilhosa, uma poetisa maravilhosa, compositora, hoje está compondo várias coisas comigo hoje também, pelo Universal. Já fizemos 2 composições maravilhosas. E eu estou falando muito maravilhosa, né? Então vou tentar mudar o adjetivo. É que você é músico, né? Quero tua risada mais gostosa. Esse é o jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Não, e ela ao longo desses 2 anos, ela como psicanalista e se formando em psicologia, ela viu na minha personalidade uma características doentias quase, né? Então para por aí. Eu tô trazendo aqui, ó. Pra ser humano, livraço da Patrícia Beltrão. E eu queria de verdade, Patrícia, que você a partir de agora assumisse o controle total do Conta Aqui. Fale um pouco da sua história pra gente, essa sua formação toda que já foi dita aqui, essa história com o Zé Roberto, que realmente deve ser uma coisa bem paciente, deve ser um desafio. Mas antes de você falar todo esse contexto, o que é para ser humano? Então, eu que agradeço estar aqui. É a primeira vez que eu estou no microfone. Primeiro assim. podcast. Ó, Primeiro podcast. Conta Aqui, semana passada trouxe o Janjão, que foi o primeiro podcast dele. Estamos iniciando. Pessoas ficarão famosas. Famosas e quero ver se lembrarão de nós. E não esqueceremos disso, se Deus quiser. Mas fala aí, Patrícia. Então, Tá preocupado com o microfone da mulher dele. Ele quer que minha voz fique bem, mas eu não tenho a impostação bonita que vocês têm. Eu estou até fanhosa e rouca hoje. Então, Para Ser Humano foi escrito assim com muito carinho ao longo de 1 ano, de uma forma assim máximo reduzida possível, porque senão realmente o Zé Roberto é uma pessoa que ele tem uma história, ele tem um passado muito longo, ele tem evoluções na vida dele, assim, de altos. Mas é um livro de biografia? É um livro de biografia, é uma narrativa, mas a intenção dela, a base toda dela, ela foi escrita sobre um viés da psicologia. Não, Lucas foi escrito sobre o viés da psicologia. Por quê?
porque durante toda a vida dele, toda a narrativa que ele me trouxe, e isso foi uma das coisas que foi despertando meu interesse. Eu trabalho com gestão pessoal há 30 anos. Fiquei sabendo que você trabalha lá, você tem uma clínica. Eu faço gestão É em São Gonçalo? São Gonçalo. Que lugar de São em Gonçalo? Santa Isabel. Santa Isabel. Santa Isabel, segundo distrito de São Gonçalo, é longe. Então, estamos há 28 anos lá. Do lado de Legião. Estou Pertinho. perto para Pertinho Maricá. Pertinho de Dom Pedro, de Cala a Boca. Cala a boca. Pertinho. Sou de São Gonçalo, irmão. Conheço tudo aquilo ali, irmão. É uma Quando região falou que é São realmente Gonçalo, Santa Isabel. Eu gosto muito. Você gosta eu gosto muito? Olha que muito, chique, gosto gente. Gosta da de São região. Gonçalo. É porque a gente pega um carinho assim fora do normal pro local onde a gente. Eu não sei se ainda tem. Em trabalha. São Gonçalo, ali no bairro chamado Santa Catarina, tinha um pinel. É Jardim Catarina. Não, em Santa Catarina. Jardim Catarina é um outro bairro. Tinha um pinel em Santa Catarina. Não sei se ainda tem. conheço, não. Eu ia muito lá ver os amigos. Ah, o jogo que fugiu. É uma clínica Depois médica montaram um geral. podcast. Então Então, você... eu trabalho com gestão empresarial porque eu sou formada em comunicação e administração, com especialização em administração de empresas. Então, essa área é uma área de gestão empresarial. Mas, ao longo desses anos, de 2018 para cá, eu entrei no universo da psicanálise assim, com fome, porque eu sempre me interessei muito por comportamento humano. Aliás, eu quis fazer psicologia há 30 anos atrás, entrei na faculdade, mas tive que trancar por causa de horário de trabalho, tudo isso. Então, agora eu estou quase formando, e a psicanálise eu já estou desde 18 dentro dela, porque comportamento humano me interessa muito, né? E o Zé, ele veio assim, com uma bagagem fora do normal, em excessos sobre isso. É porque eu gerei exatamente essa curiosidade, não desmerecendo o Zé, pelo amor de Deus. Exatamente por você lidar com esse tipo de gestão, em que momento você viu no Zé essa questão, tipo assim, eu poderia escrever um livro sobre o ciclano, sobre o beltrano, sobre meu pai, sobre minha mãe, mas eu vou escrever por quê? Primeiro, que ele trabalha com um tipo de... Uma das coisas que ele trabalha, né, que o Zé é multifuncional. Então, uma das facetas dele, que é parte de mestre de jiu-jitsu, ele tem um método assim, quase psicopedagógico de desenvolvimento, de mudança de pensamento, de comportamento humano, e isso vem de uma forma tão natural dele, orgânica, e ele usa instrumentos que favorecem mudança de comportamento humano, até que a gente tem base da psicologia dentro dela, e às vezes de uma forma até sem saber que ele está usando, que ele vê pelo lado do jiu-jitsu, e eu começo a enxergar por outro lado, né? Então, quando ele começou a me contar sobre as coisas que acontecem dentro do tatame, ali dentro daquele setting, é um setting analítico praticamente, aquilo ali, um tatame, né? Eu usei o método da observação, né? Eu não comecei a estudar sobre a defesa pessoal, sobre jiu-jitsu. Aos poucos que eu fui me interessando Você faz muito, jiu-jitsu? eu já fiz alguns workshops com ele, mas eu ainda não comecei uma formação. Eu já falei para ele que quando eu finalizar a faculdade, eu vou ter tempo de fazer realmente. Porque o único tempo que a gente tem livre é domingo. E domingo ele marca workshop, ele dá aula para outras pessoas, e eu não posso ficar ali dentro atrapalhando. Então, as informações que você teve não é porque você estava no tatame, que você recebia dele, no caso. Isso. Dele em relação às aulas dele, aos alunos dele, e cada caso é um caso. Então, o Zé tem uma coisa que ele faz, que a gente trabalha isso o tempo todo na psicanálise, o sujeito vem pra gente, ele não é um sujeito visto do coletivo, ele é visto individualmente. Cada pessoa que ele atende ali dentro, eu digo atende, mas não sei como é que chama, o aluno não é atender, né? É dar aula, né? Cada pessoa que ele investe ali dentro, é aula, formação, né? Uma formação. Eu trato meus alunos quase como pacientes mesmo. Eu trato meus alunos como... Te mandei um vídeo de um professor, que não precisa falar nome aqui, que o professor fala assim, não venha pra cá com as suas fraquezas. Ah, eu sei. Aí você falou assim, pô, não vou nem continuar vendo esse negócio aí. Porque não é o teu método. Não, eu quero que você venha com as suas fraquezas. O que eu observei logo de início, que eu acho que é importante, e está aí dentro o tempo todo, apesar de ser uma narrativa em crônicas, que conta etapas da vida dele, uma forma cronológica mesmo, e de cada etapa da vida dele, não fala só do jiu-jitsu, fala de outras áreas da vida dele, e em tudo, em cada capítulo, em cada narrativa dessa, ela conta como a base dele, para sair daquelas situações, tem a ver com o desenvolvimento que ele teve, que veio do mestre dele, do grão-mestre, João Alberto Barreto, passou para ele hoje é um discípulo, ele está fazendo a mesma coisa,
se aperfeiçoando cada vez mais, estudando cada vez mais, porque ele não para de estudar também o tempo todo, ele fica estudando o tempo todo. Então, isso foi me interessando porque eu comecei a questionar ele, cada aluno que ele recebia, que vinha com uma bagagem, com um problema, todo mundo tem os seus traumas, todo mundo tem as suas feridas, né? Então, muitas vezes a gente nem sabe quais são os nossos traumas, porque trauma não é só um acidente, trauma não é um assalto, trauma não é só isso. A gente tem um trauma desde a hora que a gente nasce, né? A gente sai de um universo todo acolhedor, quentinho, e de repente, buf, você está no mundo chorando, desamparado, e um bebê, se não tiver uma mãe para acolher, ele vai morrer, né? Diferente de qualquer outro animal, que até os mamíferos que precisam da mãe para se alimentar já sabem o seu caminho para ir lá mamar, né? O bebê não sabe. Então a gente nasce completamente desamparado e dependente. E nessas situações de dependência, quando você não encontra lá piquititinho, que a base nossa é a primeira infância, toda a base da nossa construção egóica, nossa estrutura, nosso cérebro, tudo vem lá de pequenininho, né? E quando a gente às vezes não encontra lá na nossa infância, que a gente nem lembra, muitas vezes a gente tem as coisas e só vai buscar... Tem os insights, às vezes, os insights, né? Não sabe então de onde vem isso. Ou então... Eu tenho uma fobia. De onde vem essa fobia? Isso aí, isso é verdade. Eu tenho medo disso aqui, eu tenho medo de ficar aqui dentro, isso aqui está me enclausurando. Mas de onde vem essa fobia? Eu fui visitar um amigo essa semana, cheguei na casa dele, aí eu entendo, eu não sou uma pessoa de observar as coisas, mas eu olhei assim à direita, assim, vi a pia cheia de louça, né? Aí eu fui lavar a louça dele, não precisa não, deixa eu lavar a louça. Aí eu lavei a louça dele todinha assim, ele ficou assim, eu falei, deixa eu contar uma história rapidinho pra você. Eu fui muito pobre. Então, louça suja na minha casa era sinônimo de rato. Se a louça ficasse suja, minha avó falava assim, vai ficar suja, vai dar rato. E eu tive a experiência, e por isso eu não como feijoada, que é uma outra coisa, eu não como feijoada, por quê? Porque eu tive a experiência de meter a concha na panela de feijão e vi um rato dentro da panela de feijão. Então toda vez que eu vejo uma carne dentro do feijão, me remete ao rato. E isso são traumas. São traumas, exatamente. O nome disso é trauma, né? Trauma não é só aquele evento violento. Não, e é o que você falou assim, é ativado às vezes de repente. É um tipo gatilho. Assim, eu fui ver esse meu amigo, nada a ver, aí eu, pô, deixa eu lavar essa louça aí. Aí eu fui e falei, por que eu falei? Isso aí, você lembrou. São processos que na infância vão ficando engavetados. Você vai engavetando as coisas, né? E o engavetar não quer dizer que ela desapareça. Ela está lá que ela guardada. esteja curada, né? Por isso que no processo do jiu-jitsu, na formação de aula que eu dou, eu vou tentando desengavetar as coisas dos outros, não é? E normalmente quando a pessoa se vê num processo de enfrentamento, por isso que eu faço muita defesa pessoal, até o fato da pessoa estar na frente do outro, trocando tapa, dando aquele passo para frente para defender um soco, qualquer coisa, às vezes é um detalhe naquele momento que vocês estavam falando, é um detalhe naquele momento que ele desengaveta as coisas. E aí a gente começa a tratar. Agora eu tenho uma curiosidade de leigo mesmo. Eu uso muita terminologia, eu ouço muita terminologia, até no ambiente que eu circulo de igreja, eu ouço muita expressão, você tem que ser curado. Você tem que ser curado daquilo outro. E aí eu fico pensando até que ponto as pessoas realmente são curadas. Então, olha só, Bravo, a gente não pode falar em cura. Não tem como você curar uma ferida que o que você consegue fazer é elaborar aquela situação que você viveu, que traumatizou, que deixou uma marca. Você contou lá em cima uma história que te deixou uma marca. Né? Foi na sua infância, até hoje você carrega isso com você. Mas a partir do momento que você fala sobre ela, você começa a usar ela de uma maneira que você consiga entender o que aconteceu, você vai elaborando aquilo ali. Então aquela situação passa a não ser mais um sofrimento para você, você passa a entender ela, mas você não está curado dela. Qualquer coisa futura pode te fazer voltar a um sentimento, a uma sensação, porque o que faz mal para a gente são as sensações que nós tivemos ruins num determinado momento, que a gente guarda a sensação. Às vezes a gente não guarda o que aconteceu, mas guarda o sentimento que a gente teve naquele momento. E aí aquilo só vai despertar em determinadas situações. O livro ele tem uma cronologia, que você falou. Tem, são narrativas, histórias dele. Mas se você pudesse, assim... É difícil que eu vou te perguntar. Cara, essa história do Zé, pra mim, é um negócio surreal. Tem essa história? Tem. Qual é a história? Tem o que ele fez dentro de um presídio que ele ficou durante algum tempo trabalhando para os presos.
Eu pensei que você tinha sido preso, não sabia. Já fui. Já também. foi nos Estados Unidos. Tu já foi preso? Tá aí Estados Unidos? também. Já. É mesmo? Foi um momento rápido. Mas foi preso? Oxi, eu acho legal essas histórias. Mas foi maravilhoso. Ele ficou Foi um em momento função ótimo. O Mike Tyson falou que os 3 melhores anos da vida dele foi o peso que ter preso. Os 5 dias que eu fiquei foram ótimos. Aí alguém perguntou, mas por quê? Ele falou, pô, lá eu não tinha que dar satisfação pra ninguém, porque eu tô preocupado em treinar. Não tinha que correr, não tinha que... Mas aí ele essa história- Mas explica pro lado dele até de compositor, que o Zé é compositor, tem contrato com a Universal, então ele ficou em Folsom Prison e ele é fã do Johnny Cash e ele ficou foi levado para lá, quando ele reagiu a um assédio que teve, reagiu, foi levado para lá. Então passou 2 dias lá, né? 5. Sim. E ele ficou exatamente onde Johnny Cash ficou e fazia shows e cantava para os presos e conheceu os presos e conversou e dali Não surgiram era eu que várias... cantava com os presos. Não, o Cash. Johnny Não, Cash. você ficou no mesmo Presídio. Meu Sério? presídio. Eu fiquei esperando. Lá é tudo rápido, né? O juiz vem, fala, tu paga o que tem que pagar lá e sai fora. Mas o interessante lá é porque lá também tem prisão perpétua. Então, os inmates, né? O cara que ficou comigo conversando lá, que eu fiquei um tempão conversando com ele, matou uma menina lá no estado. O americano não é o cara de Nova York, não é o cara da Califórnia. O americano é os caras lá de redneck. Os nativos. Então é os farm, né, que a gente chama, né? Por que você usa essa expressão? É a segunda vez que você vem que você vai... O americano não é a galera que mora em Nova York. Eu confesso Porque que eu não entendo isso. quando você conhece os Estados Unidos, você vê o pessoal da fazenda, né? O pessoal que é lá de Dakota do Sul, aqueles lugares onde o pessoal planta. Você vê que todos tem uma guerra, são os primeiros a se alistarem, são os primeiros a ir pro pau, são os primeiros. Nova York parece um mosaico de um monte de gente de um monte de lugar do mundo, né? porque A são várias Califórnia culturas, também. Essa galera como se fosse os roceiros aqui, como se fosse os A minha curiosidade é essa. Dadas as devidas proporções. Claro. O brasileiro não é o carioca, o paulista. O brasileiro é o cara que tá lá dentro no agro, vivendo lá, plantando. É isso. É esse cara. Você vê que é o primeiro cara que levanta a bandeira, é o cara que põe a comida na mesa dos outros. É mais ou menos isso. Não, só para as pessoas entenderem. Exatamente. Que tem aquele responsabilidade cara com a terra, que tem noção da vida. Não vai embora do Não país, vai mesmo embora, o país mudando o governo. Não vai. É o cara que não é influenciado por uma Não é cultura de influenciado fora. por absolutamente nada. E você experimentou. E esse cara tava lá, ele tinha assassinado a namorada dele com 17 anos, já tinha 75 anos. Quer dizer, a vida dele foi ali. Foi dentro de Foz. Entendeu? Então foi uma experiência interessante pelo seguinte, porque eu gosto de estudar a personalidade dos outros também, não é? E você ter essa oportunidade de conhecer pessoas sem puxar para si nenhum sentimento, né? Nem de afeto, nem de crítica, nem de nada. Você está simplesmente ali tentando compreender o outro, sem criticar, sem fazer julgo, sem fazer absolutamente nada. Então eu procuro ser assim o mais imparcial com tudo, né? E foi um dos períodos que eu passei na minha vida também. Mas foi absolvido, foi tranquilo. Oh, aleluia. E aí essa história foi que podemos dizer para você uma história que é a mais forte. Uma delas, ele tem várias, mas essa foi bem importante, né? Então o que acontece para a defesa, na defesa pessoal, que é o que a base sempre daí de cada saída de uma situação dessa, porque a gente passa por várias situações o tempo todo, e como eu estava falando antes da infância, quando a gente tem uma estrutura bem formada, a gente consegue lidar com as coisas. Bem formada, que eu digo é o seguinte, a sua primeira infância você recebeu cuidados acolhedores que te fizeram ser um ser humano seguro, com autoconfiança. Agora, existem situações que a criança não passa por isso, ela passa por, às vezes, um abandono, um ambiente de ignorância, de violência contra ela, uma mãe não acolhedora, um pai viciado, seja lá o que for, a gente é como se fosse um aviãozinho, né? A gente precisa das asas. E essas asas são dadas lá no início. E a gente vai crescendo e vai aprendendo a voar sozinho. Se alguma coisa acontece na nossa vida e uma asinha dá uma quebrada, é claro que tem gente que às vezes tem outros problemas também
patológicos, dentro de um viés de patologia, que não vem ao caso nosso, que aí é parte patológica mesmo, de diagnóstico. A gente está falando da parte realmente de estrutura mental, de saúde mental, de organização mental. Então, quando a gente é seguro de si, a gente tem autoconfiança, mesmo que a gente tenha acontecido com a gente alguma coisa, alguma situação que deu uma quebradinha na nossa asa, a gente pega como se fosse uma liga e vai seguindo aquilo, vai conseguindo se reestruturar. Porque passar por problema todo mundo passa, não tem jeito. Não tem como falar, eu sou autossuficiente, eu sou poderoso, eu sou onipotente. Não, ninguém é. Todo mundo tem a sua fraqueza. Então, o trabalho da defesa pessoal que ele faz, do desenvolvimento dessa autoconfiança, ela consegue, pelo que eu observo nesse 1 ano e meio que eu estou acompanhando bem cada caso que ele vem, cada caso que ele traz, ele recebe pessoas... Você está dizendo que você está se revelando aqui uma boa ouvinte, né? Mas o que eu falei desde o início, o método que eu usei foi a observação. Né? Igual quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente tem vários métodos que a gente tem que seguir. E o primeiro deles é a observação. Que pela observação que a gente consegue realmente... E de fora, você tem que estar sempre de fora para poder avaliar uma situação. Me explica aqui, por que o nome do livro é Pra Ser Humano? Então, justamente, primeiro por quê? Porque o livro é feito para a gente, pro ser humano. Né? Porque as coisas que acontecem aí, eles todos têm a ver com a nossa fase experiencial. Nós somos seres da experiência, não somos seres da essência. Né? A gente, quando nasce, a gente precisa aprender tudo. Se a gente não tiver a cultura para ser introduzida na gente, a linguagem para ser introduzida na gente, a gente não é um ser humano. A gente é um animal. Né? A gente só vira ser humano quando a gente introduz cultura e introduz linguagem. A gente passa a ser realmente o ser humano. E outra coisa é porque, para ser humano, para você se tornar humano, inclusive quem gosta desse tema, tem um livro chamado Tornar-se Humano, do Carl Rogers, lá do mesmo humanista, que ele fala o tempo todo como é que você tem que se desenvolver para se tornar humano. E as coisas que instintivamente, intuitivamente, e de busca que ele faz, de formação dele, que ele introduz ali naquele método que ele usa, eu observo que torna as pessoas melhores. Então, pessoas que vêm com uma bagagem de pouca autoconfiança, autossegurança, as pessoas que vêm com alguma fraqueza, mesmo as que vêm assim, não, eu estou ok, estou bem, quero aprender a fazer para poder ficar mais forte, me defender, saber me colocar numa situação melhor. A base que esse trabalho dá é uma base de segurança que é como se fosse a cola da asa do avião, entendeu? Então é para voar. E é importante demais as pessoas saberem que isso existe, porque a gente não sabe a divulgação. Porque quando você fala em jiu-jitsu, em defesa pessoal, você pensa lá na luta, pensa lá na competição, na medalha, não sei como é que fala isso direito, que eu não acompanho essas coisas de luta, como é que fala? Competição. E não é nada a ver com isso. É outra coisa. Ele tem aluna de 90 anos, tem aluna de 70 anos. Da mesma forma que eu acredito que quando você fala. É psicologia. A pessoa, papo chato pra caramba. Vai me analisar. Eu vou estar aqui e vai ficar filosofia, me analisando. Pô, papo chato pra caramba. Gente, filosofia é uma delícia. A vida. Não, eu entendo sempre, Patrícia, assim, respeitosamente te interrompendo. Tudo na vida. Tudo. Né? Eu tenho uma história que eu sempre conto numa cidade pequenininha. Uma cidade bem pequenininha. Tinha um padre, que toda vez que morria alguém, era ele que fazia a cerimônia fúnebre, e a característica da cerimônia dele era que ele falava as qualidades daquele morador. Só que na mesma cidade tinha um camarada que era uma peste, ninguém gostava dele. Pô, se caísse a bola no quintal dele, ele rasgava, não dava bom dia pra ninguém, vivia isolado no mundo dele lá dentro no murão alto, não falava com ninguém. Aí esse cara morreu. Quando esse cara morreu, eu falei assim, pô... O que ele vai falar? O que o padre vai falar desse camarada? E aí, meu irmão, o cemitério lotou. Lotou, porque o pessoal queria saber o que o padre ia falar de bom daquele morador. E aí o padre começou, né? Cidadãos dessa cidade, queridos amigos, irmãos, estamos aqui hoje sepultando nosso querido companheiro de terra, de cidade, um grande homem. Aí o pessoal já achou, né?
que tinha uma qualidade única aí, pessoal. Ô, peraí, para tudo, já sacaram o celular. Qual era a qualidade desse homem? Esse homem tinha uma qualidade única. Uma qualidade única que quase ninguém aqui tem. Aí, pessoal, ele assoviava como ninguém. Ele assoviava como um roxinol. Aí o pessoal, o padre, realmente. Então, na filosofia, no jiu-jitsu, tem os lados. Claro. Na convivência com as pessoas. Se a gente escolher olhar pra alguém e só ver o que ela tem de ruim, a gente não convive. Claro. Se a gente olhar pro jiu-jitsu e só ver as histórias, né, de machucar, de quebrar, você se afasta. Tem que Agora, ver o quando lado você bom. encontra um professor que descobriu um método, por que não conhecer? Eu acho que isso é bacana da vida, não é? É claro. Não, o importante, o Bravo, Deus que você está falando, eu procuro ter um pensamento positivo sempre. Então nunca existe nada ruim para mim. O ruim para mim não existe. Né? Usando esse exemplo desse cara aí que só sabia assoviar, quando vem alguém assim que me faça alguma coisa de ruim ou me fale alguma coisa atravessada, ele me fez um bem, porque normalmente nós somos reflexos do que a gente não gosta no outro. Então, quer dizer, quando você tem essa visão, você começa a... O que te incomodou no outro vai fazer você ser uma pessoa melhor. Então, eu estou sempre vendo a vida com esse olhar, entendeu? Eu nunca tenho um olhar negativo para a vida. Então, se eu tenho uma pessoa que entra, é agressiva, é isso, é aquilo, seja o que for, e aí vem a parte da defesa pessoal, aí vem a importância de você não fugir do enfrentamento, aí vem a importância de você ter um pensamento sequencial, aí vem a importância de você se posicionar, aí vem a importância de você estar vendo um cara te desagradando e não se preocupar com nada além de estar aprendendo com aquilo. Né? Porque você sabe se postar, você sabe o olhar certo, você sabe a postura que você vai ter, você sabe se a verbalização não der certo, o que vai acontecer. Então isso te dá uma segurança de você tirar o foco de uma preocupação, pô, o que esse cara vai fazer comigo? Né? Eu falei assim, não, eu estou tranquilo aqui, né? E eu vou aprender aonde que ele está me incomodando e o porquê. E eu vou fazer essas perguntas para mim depois. É por isso que eu falo que a defesa pessoal bem feita te dá esse enfrentamento. Ao longo da minha vida, nesse livro, foi que eu fiquei impressionado com a Patrícia. Ele não lia, tá? Ele só leu depois estava pronto. Não, eu não quis ler, porque eu não quis influenciar. Tem uma certa lógica. Eu não quis influenciar nada. Só cortando um minutinho. Cada capítulo Nada. que eu finalizava, Eu queria mostrar eu pra ele. enviava e falava assim, É. vê se está de acordo. Porque uma coisa é você ouvir. Quando você Tu fez escreve... o livro, tu escreveu o livro durante um ano. Foi mais ou menos isso. Até porque a gente Foi precisava... pegando solto no final que tu A gente organizou. marcava reuniões para ele poder conversar comigo sobre isso. A gente ficava marcando e, claro, todo mundo... Como é que vocês fez a seleção das histórias? Como é que vocês fizeram? Cara, foi foi aleatória. natural. Às Mas quando vezes- você olha o livro, você fala assim, pô, podia ter colocado... Faltou isso aqui, ou não? Não, porque ela termina de uma forma ótima, com a frase de Manuel de Barros. Não, sim, mas você... Mas Que você né, tem as suas histórias... 70% do que eu falo... como é que é? 80%. 80% 90% do que eu falo é mentira e os 10% outros eu 10% eu invento. Então, eu deixei a narrativa dela fluir naturalmente. E eu não quis fugir, nem quis atrapalhar, não quis envolver. Eu queria realmente entender qual a visão que ela tinha minha. Ah, você quis deixar ela à vontade. Irmão, fica na solta. percepção A de quem é o Zé. percepção é sua, exatamente. E essa avaliação dessa analítica que ela fez vem também não só da minha fala, vem provavelmente também da fala de alunos meus, de vídeos que alunos gravam, que falam, Tu fez esse... Uma pesquisa. Uma pesquisa. Pesquisa de campo. entendeu? fazer. Então tem vários alunos que, porra, eu agradeço a todos eles, que aprendi com todos eles, aprendi muito com todos eles, né? Eu digo que Você pagou todo mundo, Zetinho? Hein? Você pagou depois R$50 todo mundo? para Aham, cada um. Cada um poder falar legal, eu dou 100. quem falava melhor ganhava Ah, 150. entendi. Entendeu? Me endividei, bicho. Porra. Tô Acredito. devendo dinheiro até 2027. Acredito. Mas é legal isso. Então esse trabalho também foi feito. Foi feito. Pô, isso é bacana, hein, cara. Até porque quando a gente escreve, mesmo que a gente escreva uma narrativa de uma outra pessoa,
não tem como você não se colocar naquilo que você está escrevendo, né? Quando a gente interpreta alguma coisa, a gente interpreta tendo dentro da gente alguma coisa que vai influenciar aquilo ali, não tem jeito. Então eu passava para ele e falava assim, vê se tem alguma coisa fora da realidade, está acima. Aí ele falava assim, não, já li, tá tudo ótimo. E tu lia mesmo? Porra nenhuma. Nunca. Nunca leu. Nunca Aí- li. Só fui ler depois pronto. Aí a editora começou a enviar os copy-desks, começou a enviar as revisões ortográficas, aí eu passava tudo para ele, falava, olha, já olhei, tá tudo certo, tá tudo revisado, agora olha a parte final, dá uma olhada geral, vê se tá tudo bem, se a gente já pode mandar ver. Aí, Você leu? não, ele dizia, li, não, tá nem eu. perfeito, tá muito bom, tá tudo certo, pode mandar. Quando chegou o livro e ele leu o livro, aí que ele falou, que se surpreendeu, aí passou uma tarde inteira no telefone me falando sobre o livro. Eu falei, Zé, você não leu um capítulo desse livro? Aí ele falou assim, não, tô lendo agora. Minha curiosidade, você tem outros livros? Eu tenho, mas nada editado. Eu tenho um livro Ah. de poesia, Tá, mas não tá editado. tá nas nuvens. Tá. E tem um sobre que eu morei no sertão. Eu morei 3 anos no sertão, em 95, anos 94, 90. Anos 95. 90, nos anos 90. Eu morei na Caatinga anos 90, mesmo. tá vendo? Tá vendo? Na Caatinga mesmo. Aham, ok. Morei em João Dourado, perto de Irecê, na terra do feijão. Então, lá eu escrevi, eu tenho contos do sertão. Então, eu tenho muitos contos do sertão. Não, porque a minha, Tá tudo nas curiosidade, a minha nuvens. curiosidade é o seguinte, Não- essa experiência é uma coisa que de repente você pode trilhar esse caminho porque- Eu já tenho um outro que já está na minha cabeça inteira sobre o feminino, Entendi. sobre separação. Não, mas eu falo Modo sobre, mas eu feminino. falo do ponto de vista, Já assim, tá quase uma coisa autobiográfica de pessoas. É uma coisa que te cativou ou foi só o Zé? Foi essa pessoa? Eu acho que não. exclusivista? O que me cativa. Não pode. Não, Zé, que eu tô pensando em fazer um livro sobre o. Não, só eu. O Zé cativa porque o Zé, ele é um personagem. Ele tem um viés artístico enorme, Verdade. entendeu? Então ele tem um lado dele poético, Tentei compositor. convencer ele a não usar mais cueca no treino, até que eu percebi assim, se eu for tirar a capa do super-homem, aí Pô, aí ferrou. o super-homem tava depois que a ficha caiu. Não, porque quando eu treinava na minha época, quando a gente fazia tapari, o esquenta-banha, que a gente falava e tudo, a gente era sunga e acabou. Botava sunga e saía. Então, Mas não era tem o o hábito Vale de Tudo treinar era assim, sunga. né? Antigamente era sunga, né? Sunga. Então esse personagem que te cativou. Sim. E ele tem muito conteúdo para isso. E ele tem conteúdo para vários lados. Tem a parte também do motociclismo, que ele tem todo esse lado de formação empresarial, ligada a brand, ligada a marketing. Que Eu vou ele eu vou trazer ele aqui no Conta Aqui só que pra é gente falar de forte, motocicleta. que também tem a ver com toda a base dele de segurança, de estruturação forte que ele tem do jiu-jitsu, que repercute lá num outro setor da vida dele, né? E o final, que é o resultado final daquele trabalho, ele dá na mesma desenvolve a mesma característica das pessoas que convivem com isso. Sentimentos de acolhimento, de autoconfiança, de segurança. Afeto. E o Zé ele se transforma como se fosse existe uma palavra que a psicanálise gosta muito de usar, que é o holding, né? O abraço, a segurança. Porque cada ser humano, você não pode olhar o ser humano nunca como um todo, você tem que olhar ele subjetivamente. Cada um é um indivíduo completamente diferente do outro. Essa coisa que ele falou de você se projetar no outro, você faz isso o tempo todo. Então, quando você está julgando o outro, você está se julgando. Eu sabia que esse foi um dos meus maiores conflitos quando eu conheço a fé evangélica. O meu maior desafio era exatamente esse contexto de entender que cada indivíduo, É difícil. né, e assim, então existem regras, métodos que algumas religiões e denominações estabelecem para que as pessoas andem naquele formato. Justamente. E aí quando você faz qualquer coisa diferente, você é o rebelde. Então eu fui marcado várias vezes como rebelde pelo simples fato de perguntar. Mas por que isso aqui assim é assim?
Só perguntavam, não era nada de afronta. Eu era o rebelde. Não, e hoje tem as classificações também, que as pessoas ficam rotuladas. É. Ele recebe uma pessoa, eu estou vindo para cá porque eu tenho TDAH. Não, eu estou vindo fazer análise porque eu sou narcisista. Então, as pessoas recebem classificações, assim, de uma forma geral, é o que a gente chama, a gente trabalha com, tem um nome chamado que é heurística, você olha aquele determinado tipo de pessoa e você já fala assim, essa pessoa é isso, isso e isso. Você já julga, já bota um rótulo, né? Vai pro E algumas médico. vezes foi só porque viu uma vez, né? Às vezes chega no médico, o médico já rotula também, já dá um CID, todo mundo tem um CID para chamar de seu, né? E parece que a pessoa quer isso. Eu, particularmente, eu acho que isso é uma grande indústria que dá dinheiro pra caraca, eu irmão. também. Desculpa. Muitas Eu trouxe o vezes- doutor Gustavo aqui, que ele falou isso. Hoje todo mundo tem TDAH. Isso se torna um mercado. Claro. Porque você tem que fazer um tratamento, você tem que ser consultado, você tem que tomar um medicamento. É uma indústria, igual a violência. Vai acabar a violência no Rio de Janeiro? Isso Se acabar a violência, acaba balanço geral, acaba esses programas todos, acaba empresa de blindagem. Não, e Tem uma outra indústria. coisa, Claro, isso interfere claro. até na educação. Que às vezes uma Isso tem criança muito a é ver rotulada. com o filme que eu tô te falando pra você assistir. Às vezes uma criança é rotulada com alguma coisa e, na verdade, não é nada daquilo. Os pais se baseiam naquele rótulo para dizer assim, não, meu filho é assim porque ele é Os isso. pais, não, às vezes é a mãe que baseia e o pai é contra e o pai que é o problemático. Precisa de uma justificativa para aquela falta de direcionamento, de falta de saber lidar com aquela criança, falta de educação que aquela criança não recebe, porque acho que a escola é que tem que dar. A escola ensina, a educação é feita em casa. Então, aquilo tudo ali, esses rótulos, vão deixando o sujeito extremamente fragilizado. A pessoa já entra, não, eu não posso ficar aqui porque eu tenho fobia aquilo. Às vezes você não tem. Aí, doutora, que eu fico nas minhas neuroses. doutora, Não, vou te chamar de doutora pra poder Patrícia. ficar maneiro, não. Aí que eu fico Não nas minhas doutora, neuroses. não. Pô, cara, as cacetadas que eu tomei da vida foi maneiro. Mas sempre é. As Porque, cacetadas tipo, irmão, são válidas. essa fragilidade eu não tenho, irmão. Eu não tenho por quê? Porque eu sei, eu falei essa semana pra uma pessoa. Irmão, quer ir, vamos ali no Mussolini, comer uma picanha. Eu vou pegar o garfo e faca, vou cortar, maneirão. Deu ruim, pai. É miojão, ovo. Também vai. É o que Entendeu? eu falei, é uma Então, eu liga tenho- que Essas se constrói coisas para que você eu não percebo que a quebrar. galera trava. No mais ou no menos, aí- no nada, a pessoa trava no Mas você nível. sabe aonde trava? Alguém que nasce hoje, está crescendo na geração de hoje, tem frustração? Tem que ter frustração. Você tem que aprender a se frustrar. Mas é proibido. Então, você não pode É frustrar proibido dar um ninguém. tapa na bunda do filho. Uma criança quer isso, você dá. Eu o, tomava na cara. o adolescente quer aquilo, você entrega. Entrega até Eu porque conheci o primeiro drone. Havaiana, velho. é um drone. A Havaiana era um drone. Nunca errou. Nunca errou, cara. E você não é educado por causa disso? Você tem sofrimento, sofrimento por causa disso? Não tem sofrimento nenhum, dava tudo certo. Tem sofrimento, não tem dinheiro. Entendeu? É o meu sofrimento Então, hoje. o que acontece? Queria Você frustrar uma 3 pessoa podcasts hoje, mês. você frustrar uma pessoa hoje, você deixa a pessoa em estado de fragmentação. A pessoa, a integridade dela toda, ela se desfaz. Só porque ela foi frustrada. Você tem que aprender a se frustrar e sair da frustração. Claro, Você e- tem que ser e- forte para isso. Não, o Zé ele fala um negócio, desculpa te interromper, que eu achei bacana a última vez que ele esteve aqui. Não, a penúltima, sei lá, que vem tanto. Né? Que ele falou que ele tava vendo 2 alunos dele treinando e tal, blá. E aí eu falei assim, o fulano perdeu. Não, aqui ninguém perde. É isso? É, claro, não existe a perda. Ou você não ganhou e você vai treinar mais para você poder ganhar. Mas eu não deixo isso ser o foco. O foco não é perder nem é ganhar. Não, porque a gente tá falando sobre frustração. Claro. As pessoas não estão prontas pra, Tanto que no treino, perder. tanto que no treino, eu falo assim, você vai treinar 3 minutos, rola 3 minutos. Se eu sinto que alguém está se dando melhor que o outro já está com aquela cara desesperada sem saber o que vai fazer, passou 1 minuto, falou assim, ó, 15 segundos para acabar. Eu acabo antes do cara ser finalizado. Não tem, não tem. Perde a noção do tempo. Aí muita gente vai falar assim, pô, mas isso tá errado. Você nunca vai fazer o cara aprender a lidar com a perda. Não. Tem a hora certa dele aprender a lidar com a perda. Às vezes o cara tá começando ali e ele, de repente, se ele se frustrar naquele momento, ele nem volta mais. Né? E aquilo pode ser mais uma coisa que eu ficar naquela caixinha guardada que eu falei da infância no início da entrevista da gente aqui. Então eu não deixo aquilo acontecer. Eu vou fazendo as coisas aos poucos.
E dentro dessa percepção, que é do forte, eu sou forte hoje para assumir que sou frágil. É diferente. Muitas pessoas falam, eu sou forte porque eu tive uma infância dura, eu tive isso, tive aquilo, me tornei uma pessoa forte. Cara, nunca. Já ia falar um palavrão aqui, né? Mas nunca. Você tem que ser forte o suficiente. Podia ter falado. Caralho. Na mó audiência. Pronto, já falei. Entendeu? Vai ser cortado. Você. Edição. Caralho, pô. Eu quero like, mano. Não tô preocupado com. Então, você tem que ser forte o suficiente pra você não. Eu sou frágil. Eu não tenho fragilidade, eu sou frágil. Não é? Agora, não tenho problema de lidar com as minhas fragilidades. É diferente. Ser frágil é o mesmo que ser frouxo? Não, De forma claro que alguma. não. Ser frágil é o que eu te falo. Quando você tem uma estrutura sólida, ligada à arte marcial, que eu vou falar isso sempre, 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 sempre. Eu acho que devia ser uma obrigatoriedade as pessoas saberem se defender. A pessoa fala assim, não, porque eu não vou fazer defesa pessoal, porque eu estou fazendo academia tal e custa tanto, eu tenho piscina, tenho esgrima, peteca, eu tenho várias atividades, pago R$200. Mas não pago uma aula de defesa pessoal 500. Deveria valer 1 milhão uma aula de defesa pessoal bem dada. Porque se você for um exímio jogador de peteca, isso não vai te trazer o que você precisa para você encarar as suas fragilidades. Não vai, desiste. Não se engane com esse negócio. Entendeu? Então é necessário sim, eu acho que aprender a se defender, não é que você vai ser valentão, bater nos outros na rua, nada Zé, disso. você tá falando um negócio, você tá me abrindo um pensamento que é o seguinte, de verdade, esse seu trabalho é um trabalho bem árduo, porque precisa a sociedade entender o que é saber defesa pessoal. É claro. Porque as pessoas ficam sempre achando que elas vão sair pra rua pronta pra brigar. Não, mas Não. é E idiotice, nada tem a ver isso. Nada Então, a ver. eu A gente acho tá que falando isso- sobre É o todo o contrário. comportamento da vida, Da vida. sobre a Claro. vida, sobre É da situações que não tem nada a ver com soco. Claro. Que nada tem a ver com soco. Claro, como você vai lidar com primeiro assumir que você é frágil. Uhum, Tem que ser homem pra caralho pra falar, não, eu sou frágil. uhum. Né? Tem sentimento, eu choro, eu me emociono com as coisas. Às vezes eu vejo um programa de televisão, eu choro. Isso é sensibilidade. isso É, não quer tem dizer que sensibilidade. você é frouxo. Se eu não tivesse sensibilidade, eu não poderia escrever. Eu escrevo Todas, poesia, as pô. todas as minhas relações humanas que acabaram, Aham. todas, de amizade, de amores, acabaram o dia que elas me viram chorar. Elas não estavam prontas Pra pra ver me sua ver chorar. sensibilidade. E eu percebo cada vez mais, completando 50 anos, que eu não sei se eu faço isso propositalmente ou não, eu vendo uma imagem que a hora que eu choro, as pessoas recuam. É um negócio comigo. Você é um muito cara louco. grande. É Ô, isso, Bravo, Esse você negócio é um, comigo é um negócio muito louco. você é um cara grande. Normalmente as pessoas, de repente, se aproximam de você para terem uma pseudo-segurança ali. E quando aquele muro cai, a pessoa fala, pô, o que eu tô fazendo com esse cara Às vezes aqui? o muro não cai, né? O muro tem um portão, né? Claro, é uma janelinha. Tem uma porta ali, né? Uma janelinha, É, né? pô. O Mas muro a não gente- caiu, não. O muro tá ali, mas o muro Mas a tem... gente precisa dessa O muro tem que ser sensibilidade. reformado, às vezes, pintado, chapiscado, né? A gente E, cara, precisa dessa mas isso é uma sensibilidade. situação tão complexa hoje. A minha parte eu vou terminar aqui, porque eu quero que a Patrícia fale mais do livro. Muita gente, as pessoas acham que a gente hoje vive uma batalha política, uma batalha ideológica. Não. A gente hoje vive uma batalha espiritual muito forte. Muito, muito, muito forte. Então, para terminar aqui a minha fala, que justifica tudo isso, a gente precisa ter bons pensamentos e boas atitudes e orar. A oração já diz, ore e ação. E quando você tem essa situação dentro da legítima defesa, quer dizer, o que eu tenho? Eu tenho fé que aquilo que eu estou treinando dá certo, eu treino para isso, eu estou preparado para encarar minhas fragilidades, né? Se eu tive um problema lá atrás de bullying ou qualquer coisa, que a gente nem falava nessa merda antigamente, hoje todo mundo Era fala. apelido. Você não sabe que a gente botava apelido. Você tem que estar preparado não para fazer de conta que você é forte. Você tem que estar preparado para falar o seguinte, não, eu tenho as minhas fragilidades sim, sou sensível sim, e é comigo mesmo, nego. Né? Se der ruim, por mim que eu... Na época da Harley, na época que eu trabalhava, todos os funcionários meus tinham isso
falavam isso. Porra, você falava essa frase mudava a minha vida no dia. Às vezes você tem um problema com o cliente, o funcionário fala assim, porra, o dono vai ficar chateado porque o cliente tem sempre razão. Uhum. Eu falo assim, cara, você não fez nada de errado, né? Então, se der ruim, empurra pra mim que eu seguro. Essa frase simples já estruturava a minha equipe inteira. É o famoso matar no peito. É, que eu É não. o que eu falei do Ô, holding. Patrícia, assim, se eu perguntasse pra você, me dá aí três motivos para que façam que todo mundo precisa ler para ser humano. Então, eu acho que o primeiro é sobre justamente as frustrações, né? Que eu acho que as pessoas têm tanto medo de serem frustradas e elas têm que entender que a frustração faz parte da vida e o que a gente precisa é ter uma base sólida para sair dessa frustração e enfrentar a segunda, que a vida inteira vai ser isso, né? Não existe como você ser feliz 24 essa ideia de felicidade, de que você acorda todo dia, olha para o sol e diz, bom dia, sol, eu sou linda, eu sou maravilhosa, hoje é um dia lindo, não existe. Tem um dia que você vai acordar de mau humor, tem um dia que você vai acordar de bom humor, e tudo bem, e vida que segue. Né? Então, a frustração ela é muito trabalhada aí, porque cada vez que você tem uma situação de frustração na vida, através das narrativas dele, a gente mostra uma saída por onde foi, com aquela base sólida que ele vinha lá de trás daquela construção de uma estrutura egóica, de uma estrutura forte, que o jiu-jitsu acabou colocando na vida dele. A segunda é justamente um estímulo mesmo, para as pessoas pensarem na própria defesa mesmo, pessoal, na autoconfiança. Que vocês estavam falando agora mesmo sobre eu não vou treinar para poder sair lutando, para sair brigando com os outros na rua. Não, pelo contrário. Às vezes a gente brinca, fala assim, Zé, se alguém vier com uma faca para cima de mim, faça o quê? Ele fala assim, corre, dá no pé. Se o cara não for exímio, atirador de faca de circo, se deu bem. Ele fala assim, você pode saber tudo da defesa pessoal, pode saber tudo da defesa pessoal feminina, mas você não vai enfrentar uma faca. Então você vai correr. E as pessoas acham assim, eu vou saber tirar uma faca da mão de alguém, eu vou saber arrancar uma arma. Não. Vou virar um super-herói. E vou sair brigando com os outros. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Principalmente para as mulheres, né? Falo isso. As mulheres passam por situações diariamente constrangedoras, porque às vezes recebem um tipo de voz mais entonada de um outro, um assédio bem sutil, que você percebe que aquilo é assédio. A postura da pessoa diz tudo. Quando você tem uma postura de segurança, você evita que muita coisa aconteça com você. Né? Então, é você se firmar. E para você se firmar, você precisa aprender a isso. A gente não aprende, a gente não nasce sabendo. Alguém tem que ensinar isso para a gente. Então, o caminho por aí é bacana. E a terceira coisa que eu acho importantíssima no livro, que é a que eu mais gosto, é porque ele é poesia pura. Ele é escrito de uma forma poética. Eu gosto de poesia, eu escrevo poesia. O Zé escreve poesia, tem 3 livros, né? 3 livros de poesia. Nunca trouxe aqui, né? Nunca trouxe. Eu mandei fazer poucos e vendeu tudo, aí não mandei Na época fazer ele não mais. estava no Rio de Janeiro, estava fora. Tava Tem um alocadinho, não, guardadinho? Eu tenho lá em casa, vou mandar para ele. Eu tenho Não, mas eu quero que ele venha aqui falar do livro. para você trazer. Pai, fala do livro. Pode ir. Então. Outra vez. outra Qual o teu visita. Pix? Qual o teu Pix? Olha aí, Deus tocando no coração aí. Então, cada situação vivida, eu peguei cada capítulo e coloquei uma poesia antes de cada capítulo. E uma poesia de. Aí tem Nietzsche, aí tem Clarice Lispector, aí tem Manuel de Barros. Então antes de cada história... Tem uma coisa... Tem uma referência dele, poética. tem poesia dele, tem letras de legal. música, Olha que tem poesia interessante. minha. Então, cada capítulo ele tem um viés poético que tem tudo a ver com a vida, entendeu? Porque a gente precisa de sublimar, a gente precisa dessa sublimação para viver. É a fé, a gente precisa da fé, sem a Isso em fé a gente não é nada. primeira instância. E a segunda é ter um escape. E Eu vou fazer uma pergunta bem idiota aqui. Bem idiota, mas eu acho que vocês vão entender o raciocínio. Essa geração de hoje, geração TikTok, não sei o que lá, eles não sacam nada de poesia, nada disso. Tu acha que de alguma forma teu público vai ser a nossa geração? Tu acredita que tu consegue chegar num garotão de 20 e poucos anos?
Olha, se ele tiver uma história familiar Isso que eu falo. dentro desse campo, Aham, ele vai. entendi. Mas ele Você entendeu o que eu tô precisa falando, ter. entendeu? Claro, Porque, tipo, quando você falou agora da poesia, pô, pra mim, cara, claro. me cativou querer. Poesia, Clarice Lispector, Nietzsche. Tem uma história. São chamadas, são chamadas. é. Inclusive, eu vou ler um negócio aqui para você. Deixa Leia. eu acabar de falar. Tem uma história de Deus e o demônio. O demônio falando com o psiquiatra. E o psiquiatra ateu, e ele fala, porra, você... Quem falou, porra, Deus? Não, porra não, o demônio. Ah, tá. Aí o demônio fala pro psiquiatra, pô, você é ateu... Não, o psiquiatra fala pro demônio, eu sou ateu, você não pode me influenciar, mesmo você dizendo que você é o demônio, que eu sou ateu. Né? Agora, se você é realmente o demônio, você sabe que nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? E o demônio fala, vocês realmente foram, mas nós conseguimos mudar isso em vocês. Hoje, vocês são muito mais a imagem semelhante nossa, demônios, do que a imagem e semelhança de Deus. E vocês nos surpreendem sempre, porque nós só precisamos tentar vocês. Não é? É engraçado essa frase. Né? Então, o que acontece? Eu acho que eu já tive como experiência lá no tatame, garotos de 16, 17, 18 anos, que eu, quando começo a falar sobre certos assuntos, né, durante o treino e essas coisas todas, eles meu avô falava isso, eles encontram, eles nascem, bicho, essa molecada hoje, eles parece que não tem um propósito, né? E você sem propósito, você é um cachorro caindo no caminhão de mudança na Avenida Brasil. Quando você começa, mas você tem um desejo de pertencimento. Então você tem um pensamento coletivo hoje, que as mídias sociais fazem. Né? O fulano pensa assim também. Eu nem reflito se aquilo é certo ou errado, ou se eu me identifico com aquilo. Então, um pensamento coletivo. Né? Então, quando eles veem a oportunidade de estarem no ambiente, que é o ambiente do tatame, o ambiente da luta, e o professor ele tem uma fala positiva e faz com que ele comece a se sentir pertencendo a um outro universo, ele começa a gostar, até porque as referências que tínhamos antes são infinitamente melhores que as referências que Ou temos seja, hoje, né? quando você começa a se encontrar e descobrir quem você é, aí você começa a ver o mundo diferente. Né? Lê aí, que você vai ler pra gente. Me dá o óculos aqui que eu não enxergo. Poxa, agora foi um momento O bacana, né? final... A cumplicidade do casal. Não, isso é um filme que não fazemos. É um filme, É um me dá um filme. óculos que eu não enxergo. Não, esse é um novo filme que estamos escrevendo. Um novo É livro. Um óculos para dois. Me deu óculos que eu não enxergo. É um romance. Nível Você de perguntou cumplicidade muito grande, né? por que as pessoas teriam curiosidade para Não, ler. por que elas têm que ler o livro? Então, eu vou ler a última frase do prefácio que eu escrevi, que é de Paul Valéry, é uma frase, que está inclusive no museu em Paris. Depende daquele que passa que eu seja túmulo ou um tesouro. Isso só depende de você. Amigo, não entre aqui sem desejo. Para entrar aqui, você tem que ter desejo. Entendeu? É o desejo de conhecer, se conhecer, porque em cada história que tem aqui, tem um pedacinho da gente. A vida se repete, a gente se repete o tempo todo. A gente vive de reminiscência. Então, o que a gente tem que saber é se conhecer para sair da reminiscência. Olha pra aquela câmera ali. Essa câmera aqui, ó. Dá um sorrisão pra essa câmera aí. E aí eu queria que você aproveitasse esse momento final aí pra falar suas redes sociais, né? E como que a gente adquire o livro. Antes disso, peraí. Me presta meu livro aí, por favor. Autografa aqui, por gentileza. Esse momento importante, registrado aqui ao vivo. Autografe meu livro, por favor. Que o meu livro não está autografado. Também quero que o Zé... Tá bom, Zé. Fica tranquilo. Esse momento é pra ficar registrado. Esse pessoal tudo vai ficar famoso. Entendeu? Mão, depois eu vou ver a Patrícia lá no de frente com o Bial, conversa com o Bial. Opa! Lá no Danilo Gentili. Ela falou, quero mandar um abraço pro Anderson Bravo. Isso. Vamos lá. É nóis, Queiroz. Viu? Isso.
Olha, eu gosto de escrever, então eu vou ficar aqui até É amanhã. uma dedicatória que é um outro livro. É, Já saiu um capítulo ali. já vai fazer uma biografia sua. Eu tô buscando alguém que tenha essa coragem. Eu já te falei, né? Que se a Netflix sentar comigo, Vai ter um seriado. 3 temporadas, cada um com 12 episódios. Ó, Entendeu? Que é história com muita história, irmão. Acredito que você também. Daria uma série boa de Netflix. Entendeu? Escreve alguma coisa aí pra mim, por favor. porra, o Bravo. Compartilha alguma coisa aí. Escreve o Bravo mesmo, pode ser. Eu quero que você olhe pra aquela câmera ali, fale suas redes sociais e deixe uma palavra pra galera aí. Bom, o que eu deixo, primeiro um agradecimento aqui, né? Isso aqui vocês têm que vir aqui conhecer, porque é uma gracinha esse estúdio, gente. Eu tô encantada, tá? Né? Tudo bem feito, tudo delicado, tudo. Estúdios BK. Estúdio é uma graça. Quem é o quiser lugar. gravar, quem quiser Esse usar, é aqui. vem pra cá, porque a gente tá aqui, ó, no centro da Barra da Tijuca, mas muito bonito. Adorei todo mundo aqui. E o que eu quero deixar é exatamente isso, gente. Primeiro, o gosto pela leitura. Porque uma coisa é a gente Depois você me liga que eu tô olhar o celular, ouvir os livros já falados, os áudios, mas um livro, o cheirinho do livro, passar as páginas do livro, você poder ler, marcar, rabiscar, aquilo faz tanta diferença. Eu acho que conforme a gente vai lendo, cada história que a gente lê, a gente aprende mais sobre a gente aprende pelo outro. Qualquer tema, o que for, é importantíssimo. E o segundo é sobre a construção de um ser humano melhor. Eu acho que a gente está tão desamparado, a gente vive tão desamparado, tão perdido, sem ter realmente o que foi falado aqui o tempo todo, um propósito. E todo mundo tem habilidades e competências incríveis. O que a gente precisa só é saber desenvolver. Para saber desenvolver, é claro, a gente tem que chegar perto de quem consegue favorecer isso dentro da gente. Né? Se a gente não chegar perto, a gente não vai descobrir. Mas todo mundo tem. Ninguém é sem habilidade, sem uma inteligência muito variada, criatividade. A gente tem vários tipos de inteligência. Então, a gente consegue desenvolver isso. Não desistir, é a gente correr atrás do que a gente quer fazer. E a última coisa é ter coragem, né? Porque para a gente agir, a gente tem que ter coragem. É sair do lugar comum, é levantar o bumbum da cadeira e correr atrás, né? Então, eu só quero agradecer. É isso aí. Fala aí, Zé. Bom, eu quero mais uma vez. O sorriso primeiro, né? Dá o sorrisão. Isso. Pronto? Tá bom já? Já foi. Então, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a esse meu amigo Anderson Bravo, que está sempre com a mão estendida para a nossa amizade. Eu fico muito satisfeito com isso. E, mais uma vez, estamos num momento complicado da nossa vida. Orem sempre. Né? Vocês vão lembrar disso em algum momento. Orem sempre. E pratiquem defesa pessoal. Tenham o entendimento dessa importância. Né? Não fiquem achando e não tenham uma mente pequena, né? Para achar que eu vou praticar a defesa pessoal para quê? Para que vocês possam se estruturar emocionalmente melhor, para que você possa encarar as adversidades da vida de uma forma melhor, para que você possa ter decisões mais assertivas, para que você possa ser um humano melhor. Patrícia, você não falou suas redes sociais. Instagram é Patrícia Beltrão R. É o meu Instagram, é @Patrícia Beltrão R. Ali na bio tem os links de venda, tá na Amazon.com, Magazine Luiza, Submarino. Fora do Brasil a gente tem na Kobo, a gente está vendendo em Portugal, vendendo nos Estados Unidos também. Ali tem todos os links. O livro físico, vocês vão fazer algum lançamento? Sim, vamos, agora em abril. Uhum. Vai ter, os livros já chegaram, né? Porque demora até chegar, já chegaram as caixas, já estão comigo. Manda pra gente poder divulgar aqui. Chegaram 20 livros já. Tá. Então, manda pra gente poder divulgar aqui. Mas tá vendendo tanto o livro físico como o e-book. Eu recomendo o físico, porque o físico tem um... Isso é fato. Obrigada. Hoje eu vou estourar o tempo um pouquinho. Eu sempre termino aqui o podcast. Patrícia, o Zé já veio aqui algumas vezes e ele sabe como eu sempre termino.
o podcast Conta Aqui, ele não tem um viés religioso, mas eu carrego na minha essência a palavra de Deus. Então eu sempre termino o podcast com algum pensamento bíblico, alguma coisa relacionada à Bíblia. E não trago nada escrito. Eu permito que o que acontece na conversa aqui se torne uma revelação para poder compartilhar com quem assiste. Mas de verdade, eu fiquei muito... A palavra é até emocionado por essa... E por isso eu fiz a pergunta se você faria um livro sobre outra pessoa e tal. Eu fiz essa brincadeira da exclusividade. Porque a Bíblia fala o seguinte. Todo mundo conhece o momento em que Deus cria Adão e Eva. Isso é latente, né? O que as pessoas não percebem é a terminologia. Então, quando Deus decide criar, fazer Eva para o Adão, ele usa uma terminologia que muita gente não entende. Ele fala, far-lhe-ei uma adjuntora. Essa expressão não é companhia, não é companheira. As pessoas falam, farei uma companheira. Não, não é companheira, é ajudadora. E a Bíblia ela é um livro que ela vai se conectando nos seus capítulos. Quando você lê o capítulo 30 de Provérbios, você descobre que tipo de mulher é essa. É uma mulher que está disposta a ajudar o homem. Não só, tô contigo, mas nunca faria. De uma forma, para se exemplificar. Não estou dizendo que é para fazer, tá? É um exemplo. Você tem um sonho de montar uma padaria. Você tem um sonho de montar uma padaria. Tua mulher tem um terreno lá abandonado, jogado. Tua mulher te incentiva. Não, amor, vamos montar a padaria, vai dar certo. Você vai conseguir porque você é valente. Ela está sendo uma companhia. O que a adjuntora faz? Ela fala assim, vende aquele terreno que é meu e monta a padaria. Que é, no texto de Provérbios 30, mostra uma mulher que vai pra rua vender panos para ajudar o marido. E quando o marido volta de casa, a Bíblia diz que os vizinhos falam, pô, tua mulher rebenta, vendeu pra caramba aqui. E você tem essa característica de adjuntora, de ajudadora. Isso é muito raro hoje nesse universo de feminismo, onde é cada um por si e nem Deus é por todos mais, porque às vezes não se chama nem Deus. Então, primeiramente, eu quero te parabenizar por você ainda fazer parte de uma linha em exceção, que hoje, em extinção, que são mulheres adjuntoras. Parabéns, de verdade, viu? O Zé pode vir quantas vezes quiser e você também, que o livro tenha muito sucesso. E eu vou usar esse momento final aqui, não é um desabafo não, mas é pra fazer você... Vou falar um pouco aqui, eles não vão nem saber o que eu tô falando, mas olha só, te mostro um negócio. O nome desse negócio aqui é fita cassete. Tem gente que nunca viu. Você nem sabe o que é isso aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Anderson Bravo, ó, Matriz, ó. Esse aqui foi o primeiro livrinho do neguinho aqui, ó. Primeiro livro, tá vendo? Aí depois veio esse aqui. Família, projeto de... Aí depois veio esse aqui, Os Efeitos de uma Lágrima. Depois veio esse aqui, ó, Descobrindo Minha Liderança. Tá faltando um outro aqui, aí veio esse aqui já é a segunda edição, tá vendo aqui? E depois o Gibi do Bravinho. Olha, que maneiro. O que é isso aqui? Que maneiro isso. Alguns dias atrás eu participei de um podcast lá em Brasília e virou uma polêmica nas redes sociais, porque eu usei uma expressão que é o seguinte. No meio evangélico, existem os obreiros. O que são os obreiros? São aquelas pessoas, quando você entra na igreja, tem um cara na porta, tem uma pessoa que te dá uma água. É um obreiro. E tem pessoas que alcançam outros patamares, se tornam pastores, pregadores e viajam. E essas pessoas, dependendo da vida que elas têm, elas não conseguem mais exercer uma vida profissional à parte. Eu cheguei a ponto de segunda-feira estar no Rio, terça-feira Curitiba, quarta-feira Fortaleza, quinta-feira Florianópolis, sexta-feira Mogi das Cruzes. Então não tem como eu trabalhar em um outro trabalho. Meu trabalho era esse. E aí, como é que você vive? Você vai na igreja pregar, a igreja te convida, paga as tuas custas, e no final ela te dá um negócio chamado oferta, que é voluntário. Te dá uma oferta. Pode ser de R$200, R$300, R$1.000, R$500, R$5.000. É uma oferta, né? É uma coisa que não é estabelecida. Não é estabelecida quando você não é um mercenário. E no podcast que eu estava participando, eu falei a seguinte frase: eu nunca cobrei para pregar. Eu sempre fui voluntário. E eu esperava que a pessoa da outra parte também tivesse um coração voluntário. Pô, o cara tá aqui, então toma aqui. E eu usei a expressão seguinte. Eu tomei muita volta. Foram 25 anos. E aí um indivíduo foi lá e fez o seguinte comentário. Tem que tomar volta mesmo.
Porque vagabundo não gosta de trabalhar, tem que tomar volta mesmo. Só que o cara que escreveu isso, algum tempo atrás, me mandou uma mensagem pedindo pra eu pagar a conta de luz dele. A doideira. E aí ele foi querer dizer o seguinte, eu prego desde 1994, eu sou obreiro. E eu falei assim, campeão, você foi obreiro, é o cara que tá lá na porta, respeitosamente. Eu tive um negócio chamado ministério. Que no mundo artístico é carreira. Fulano tem uma carreira, no meio evangélico é ministério. E por isso que você tem livros. E por isso que você tem várias coisas que estão junto àquilo que você faz. Hoje eu exerço meu ministério aqui no podcast. Então quando você decidir falar mal da história de alguém, busca a informação verdadeira. Porque o cara que tá aqui não tá aqui de paraquedas. Não aconteceu ontem. Eu fui o primeiro e atualmente eu acho que eu sou o único pregador no Brasil que tem um gibi. É verdade. Nem Dom Malafa, nem Edir Macedo tem. Isso aqui na época, porque esse gibizinho aqui, eu lancei ele em 2015. Qual é a ideia? Ele é funcional. Aqui tem uma historinha. Deixa eu ver, velho. Dentro desse contexto. Não, eu vou te dar na história certa pra tu exatamente, que é o assunto que a gente falou agora sobre bullying. Olha isso aqui. Isso aí nada mais é que uma maneira lúdica de você falar do cristianismo, mas acima de tudo, de comportamento humano. De uma forma que não seja pesada pra criança, assim, porque eu sei que tem gente que você vai falar, abre a Bíblia no capítulo tal, a pessoa... E eu sou um cara do povão. Eu sei usar uma linguagem que as pessoas consigam entender. Então, quando você decidir falar mal de alguém, da história do ministério de alguém, dizer que o fulano é vagabundo, não gosta de trabalhar, procura saber a história, porque Anderson Bravo tem um pouquinho de história, viu? Deus abençoe os estúdios... Deus abençoe os estúdios BK. Lucas... O Lucas foi embora, foi embora? Quem é você agora? Ah, Peter Parker! Você é muda, não fala nada. Peter Parker, é o nosso Peter Parker. Vê só, igualzinho o Peter Parker. Bacana demais. A propósito, o Bravinho tá sendo relançado agora. Nas próximas semanas ele vai estar aí na internet, eu vou estar relançando. E tem muitas histórias aqui, eu já tô fazendo a segunda edição. O Bravinho vai ser faixa amarela de jiu-jitsu, entendeu? Então, Deus abençoe o Estúdio BK. Obrigado, Zé. Obrigado, Patrícia. E até o próximo Conta Aqui. Olha, rapaziada,